E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Jorge Jesus e Al Hilal rompem contrato e caminho fica livre para a seleção brasileira. O técnico sofre queda, mesmo com aproveitamento impressionante. O técnico português JJ está demitido do Al Hilal. Desde junho de 23 no comando do clube, chegou a hora do português dizer tchau para o país. A informação é em primeira mão do Al Saleh do Ar-Riyadiyah, jornal conhecidíssimo na Arábia. Em 99 jogos no comando do time saudita, próximo do centésimo, o JJ conseguiu obter 80 vitórias, com 10 empates e 9 derrotas, com aproveitamento no período de 84%. Agora o caminho fica livre para a seleção brasileira fazer uma investida. A confederação, vale lembrar, está entre 3 nomes: Ancelotti, que ficou mais distante, Jorge Jesus e também Abel Ferreira. Apenas um deles, no entanto, está disponível sem clube até o momento, a partir desse momento agora, e livre, portanto, no mercado da bola. Trata-se do Mister, ex-técnico do Flamengo e que venceu tudo em 2019. A ideia do Mister comandar a seleção brasileira tem aprovação de ampla maioria dos brasileiros também. O reencontro do comandante com o futebol nacional pode acontecer após a ótima passagem que ele fez pelo Flamengo. É claro que a cobrança dele finalmente conseguir ter um desempenho além do Flamengo, já que quando chegar aqui muitos vão lembrar da passagem dele pelo Mengão, vai ser notável. Mas para Jorge Jesus pode ser a consolidação de um trabalho que ele queria muito assumir: treinar a seleção brasileira pentacampeã do mundo, que em tese é a maior de todas, apesar da fase estar longe de ser uma das melhores. Jorge Jesus, vale lembrar, vai fazer suas malas na Arábia Saudita se essa demissão for concretizada, e muito provavelmente teremos o Mister na seleção se realmente o caso de Ancelotti for totalmente em vão e ele continuar ou no Real. Com essa saída aí do Jorge Jesus aí da Arábia Saudita, mano, seria muito bom para a seleção brasileira ter ido na seleção, né? Como eu venho falando em vários vídeos, né? Então seria muito interessante tê-lo na seleção brasileira. Eu acredito que ele acrescentaria bastante, né? Ao futebol brasileiro da seleção. Acredito também que seria muito interessante, até porque ele se encaixa bastante no futebol da seleção brasileira, porque ele é um técnico de personalidade e é isso que está precisando na seleção, né? E ele não se importaria de assistir jogo do Santos, do Vitória, do Bahia, tá ligado? Então seria muito mais interessante do que o Ancelotti, porque o Ancelotti eu acho que não ia querer vir para o Brasil. Então eu acredito que ele é a primeira opção, né? E a primeira ótima opção para ele estar aqui no Brasil e na seleção brasileira, acompanhando os jogos do Brasileirão e tudo mais, Europa também. Então é a opção mais viável que a gente tem, né? Real Madrid, ou mesmo oficializando uma oferta da Arábia Saudita e aceitando. Inter Miami é pintado como o saco de pancadas do grupo do Palmeiras no Super Mundial. A equipe de Messi, Suárez e companhia não está com nada. A equipe da MLS passou vergonha para o Vancouver Whitecaps na Liga dos Campeões ou Copa dos Campeões da CONCACAF. No jogo de ida, o Vancouver venceu por 2-0. Já na volta, quando o Messi avisou que teria mais uma partida, o time do Canadá anotou o placar de 3-1 para dar tchau ao ex-jogador do Barcelona. Dessa forma, como foi eliminado, o Inter tem mais 7 jogos pela Liga para se preparar de olho no Mundial. A equipe é a 6ª colocada na tabela de classificação da Liga dos Norte-Americanos. A expectativa de Felipe Anderson sobre Messi está se cumprindo, ou pelo menos aconteceu na CONCACAF. O jogador do Palmeiras torceu para que o argentino não jogasse bem quando houvesse o confronto entre as equipes. Lembrando que o Palmeiras está no grupo A. É verdade, né? Que o Messi não joga mais aquele futebol desde quando ele saiu do Barcelona, né? E da Espanha também, né? Ele não tá jogando nada depois que ele foi pro Inter Miami, né? Só ficou meio que andando por lá, viajando. Só a única coisa que ele foi fazer lá. É incrível como todo mundo fica, que não sei o que o Messi é isso. Porra, não tá jogando nada nessa ligazinha que é mais fraca que a da Arábia Saudita. E ainda vai pro Mundial. Eu fico assim, encabulado. Como é que esse time vai pro Mundial sem mérito nenhum, né? Até porque eles não ganharam nada. Então é incrível como esse time do Inter Miami vai para a Arábia Saudita. Eu acredito que eles só vão para a Arábia Saudita por causa do Messi,
né? E tem várias reportagens aí que os caras falam que eles só, tipo assim, só estão indo por causa do Messi, entendeu? E eu acho que é verdade, até porque ele é o filho da FIFA. Porque não tem como, irmão. O time não tem mérito nenhum, não tem título nenhum. Não é nem o melhor da liga, tá ligado? E, porra, e ainda vai pro Super Mundial, né? É muito injusto isso com os outros times, eu acredito, né? Mas quem manda lá é os caras, né? Então não tem muito o que fazer, não é verdade? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA com Porto Al-Ahly e o time do Messi. A partida contra o Inter Miami está prevista para o dia 23 de junho. É fato que o Inter Miami não tá lá essas coisas e o Messi, quando foi para lá, já sabia disso. Até porque o Inter Miami até melhorou quando o Messi esteve por lá, pois convenhamos, já esteve num nível muito pior. Fato é que o Palmeiras tem sim chances contra o Inter Miami, até porque não é uma equipe de tanta excelência assim. Luka Modric terá que diminuir salário e ter papel secundário no Real se quiser renovar. O Real pode ter mudanças em seu elenco já pensando na próxima temporada. Ancelotti pode deixar o clube e possíveis contratações podem chegar na janela de transferências. Porém, os contratos de alguns jogadores estão sendo analisados nos bastidores e um deles é de Luka Modric. De acordo com o Diário AS, o jogador terá que reduzir o seu salário para ficar. O jogador quer permanecer, mas ele terá que diminuir suas exigências salariais e aceitar um papel reduzido, ou seja, um papel secundário para ficar. Ainda segundo a fonte, ele tem contrato até 30 de junho. O Modric já está ciente e assim que terminar a La Liga, ele senta... O Luka Modric, né, ele joga muito, eu acredito, né, mas eu acredito que ele também não está mais se encaixando nesse time, no Real Madrid, até porque lá os mais novos que estão mandando, né, se eu fosse ele, eu sairia do time e ia para a Arábia Saudita fazer mais grana, né, que é uma boa opção, porque ele já está em fim de carreira, então não compensa muito ficar lá. Ele quer jogar a Copa do Mundo, eu sei, mas tipo, não compensa ele ficar lá porque já tá de idade, né? Então eu, no lugar dele, iria para a Arábia Saudita fazer grana, né? E também eu acho que eu, provavelmente jogando lá também, teria a probabilidade de ir para a Copa, né? Porque estaria se exercitando mais, jogando mais. E ele não... Eu não vejo ele saindo da seleção da Croácia, né, até porque ele é fundamental na seleção, então é bem difícil ele ficar para escanteio, porque ele vem carregando essa seleção há muito tempo, igual o Neymar tá fazendo com a seleção, então não faz muito sentido ele ficar fora, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí se ele vai renovar ou se não vai, né? Estará com a diretoria, vão entrar em acordo. Ele quer continuar até a Copa do Mundo de 2026, porém ainda há dificuldade para renovar para a próxima temporada. Por enquanto, no Mundial de Clubes, ele deve estar garantido e deve renovar por 2 semanas, como informou o portal. Vale lembrar que a competição inicia em 15 de junho e vai até 13 de julho. Na situação do croata, é difícil, já que outros permanecerão, como Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham e Ceballos. Além disso, a diretoria tem interesse em contratar Martins Zubimendi do Real Madrid. Resta saber se o jogador não se importará em ter um papel secundário na equipe ou até mesmo terciário na próxima temporada, ou se deixará o clube. Campeão do mundo com a seleção aponta problema de Endrick no Real Madrid. O ex-jogador Vampeta apontou qual o maior problema de Endrick no Real, dando a entender do porquê o brasileiro não tem sequência com Ancelotti, assim como não conseguiu com Dorival na seleção brasileira, apesar dos gols contra Inglaterra e Espanha. Nas palavras do agora comentarista, a razão do jovem brasileiro não ter sequência é o comportamento. Vampeta recebeu a informação de que Endrick precisa melhorar mais como pessoa. Nas palavras de Vampeta, eu ouvi relatos dos bastidores. No dia a dia de Endrick, eu acho que ele precisa melhorar. Nos bastidores da bola corre essa história. Endrick é um jogador do Real Madrid na temporada que menos minutos precisa para marcar gols. São 709 minutos em campo e 7 gols marcados. Inclusive, foi o artilheiro merengue no vice-campeonato da Copa do Rei. A razão de Ancelotti não lhe dar muitos minutos é a concorrência. O jovem disputa a posição com o Mbappé, artilheiro da equipe na temporada, além de ter Vinícius Júnior e Rodrigo ao lado do francês. No entanto, quando o francês não joga por lesão ou suspensão, ou até mesmo opção da comissão, Ancelotti opta por escolher Brahim Dias ou Arda Güler, deixando... Para mim, o que deveria ser levado em conta é a habilidade do jogador, né? E não esse negócio extra-campo, que não tem nada a ver com futebol. Então, para mim, ele teria que jogar, entendeu? Sendo que ele foi para lá para jogar futebol, não foi para fazer amizade com ninguém. Então, é muito chato ver isso acontecer. Só porque alguém não gosta dele, ele não pode jogar. Então, é muito
meio que controverso isso, né? Muito chato de acontecer. Se, tipo assim, só se a pessoa não gosta de você, você não vai jogar, é muito injusto. Então, se tratando do Endrick, eu acho muito, sei lá, nada a ver isso. Então, se eu fosse o Endrick, na opção dele eu sairia, tipo, pediria para sair por empréstimo, então não ficaria lá, entendeu? Porque se não estão dando espaço para ele, é perigoso ele também não ir para a Copa, para a próxima Copa, né? Igual ele quer ir, então não compensa. Eu no lugar dele sairia por empréstimo para algum clube, né? Tipo ou o Chelsea ou o Arsenal, que estão correndo atrás dele, né? Endrick como a terceira opção no elenco, com um contrato até 2030 e na mira de gigantes europeus como Chelsea e Arsenal, o salário de Endrick no Real equivale a mais de 25 milhões de reais por temporada.